Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Os Grandes Livros da Civilização Ocidental. E não, nada aconteceu comigo, eu não morri, estou vivo, bem, sobrevivi, não desisti da minha leitura. Esse é o vídeo do estudo da política, o livro 1 da política de Aristóteles. Esse vídeo era para ter saído mais de um mês e meio atrás. Não foi possível fazê-lo antes. Eu, embora tivesse já concluído o meu estudo há algum tempo, por questões que não vêm ao caso aqui, eu não consegui gravar o vídeo antes, e depois já tem pelo menos uma semana e meia, duas, que eu já estava em condições de fazer, mas aí pintaram algumas coisas aí que acabaram atrasando. Mas aqui estou eu, e eu acho que a vida é assim mesmo, né? A gente tem altos e baixos, tem momentos que a gente tem que andar um pouco mais devagar do que gostaríamos, mas o importante é não desistir. Eu não desisti, estou aqui concluindo o meu estudo. Quero dividir com vocês, esta foi uma das melhores obras até agora dessa lista do Mortimer Adler, do programa de estudos definido pelo grande professor americano Mortimer Adler. É um livro profundo, um livro ao mesmo tempo, como sempre, né, como tem sido até agora, com conhecimento importantíssimo que a gente aplica até hoje, né? É uma obra muito interessante do ponto de vista do mundo que a gente vive hoje, né? Um mundo em conflito, entre esse mundo pós-guerra, esse mundo influenciado muito pelas teorias marxistas. Marx leu Aristóteles, entendeu Aristóteles direitinho, e vocês vão entender um pouquinho desse vínculo hoje, e fez essa teoria muito influenciado pelos conhecimentos que ele absorveu e concordou com Aristóteles. E se a gente recapitular aqui, talvez faça sentido fazer isso, já que tem algum tempo que nós fizemos aqui o guia de leitura, né? Essa obra é uma obra bem profunda. O Aristóteles, ele tem um tema que permeia um assunto meio transversal, que é um certo entendimento do que seria natural, né? Então, para o Aristóteles, tem algumas coisas que são naturais, né? E o que é natural no entendimento dele? É aquele fim a que algo ou alguém ou a coisa se destina quando completamente desenvolvida, a finalidade que ela tem desde a sua concepção, né? Então, para ele, o Estado é uma coisa natural. Ele é um Estado que deriva de uma associação natural do homem. O homem é um animal social na visão do Aristóteles. Ele não consegue viver sozinho. Isso é coisa para quem é sub-homem na visão dele, é quem está, digamos assim, abaixo do que seria um homem digno, né? Então ele vê as pessoas se agrupando primeiro como famílias, né? E aí ele vai ter um núcleo do que ele considera necessário da família, que é a relação do homem e da mulher, a relação do homem com os seus escravos, né? Que para ele, a gente já vai debater um pouquinho sobre isso, mas o escravo era visto como um meio de produção, né? Algo necessário para a economia ou a administração da casa. A relação dos pais com os filhos, né? Então essas relações constituem aquilo que é necessário, incluindo a propriedade privada, para a manutenção da família. E para ele, a família é natural, assim como é natural que famílias se agrupem como vilas, né? À medida que elas vão crescendo, né? E essas vilas naturalmente vão formar aquilo que eles chamavam de polis, que era a cidade grega e que é traduzida para Estado com frequência. Essa é uma tradução que ela é muito problemática, uma vez que o Estado, como a gente já vai ver em mais detalhe, ou a polis, né, a cidade grega, era uma cidade muito homogênea do ponto de vista cultural, né? Se tinha uma mesma língua, se partilhava um conjunto de crenças e de valores muito consistentes, muito profundos e muito homogêneos.
coisa que a gente não tem hoje no Estado moderno, né? Inclusive fica a dica aqui, né? O Estado hoje é uma coisa, virou um leviatã, um grande concentrador de poder, né? Algo realmente que oprime o homem em vários sentidos, e o Estado, a polis grega, não era nada disso. Então esse termo Estado, né? A gente vê em algumas dessas traduções da política do Aristóteles, ele é um termo, é uma tradução altamente problemática. Sempre que eu falar aqui em Estado, entendam para que esse Estado era a polis do Aristóteles, essa cidade grega homogênea culturalmente, que se compartilhavam os valores, né? Ao contrário desse mundo que a gente vive hoje, que a gente não entende nem mais o que é menino, o que é menina, enfim, virou uma coisa doida hoje, né? A gente discutia aquelas coisas que antigamente eram as mais básicas e mais senso comum, hoje viraram termos e conceitos altamente problemáticos, sobre os quais se tem discussões das mais acaloradas e menos racionais possíveis, ok? Então, só para a gente revisar um pouquinho disso, né? Falamos aqui do que permeia essa obra, né? Que é a busca daquilo que seria natural, né? E a partir daí o Aristóteles faz o que a gente chama de ele usa uma técnica genética, né? Uma técnica genealógica, que é ir quebrando as coisas por partes para entender sempre as coisas nos seus menores detalhes, para depois voltar e ter uma visão do todo, né? Muito bem. Então, outra implicação de um Estado ser natural é que se ele é natural, de certa forma, ele não está totalmente, o que ele vai se tornar não está totalmente no controle do homem. Afinal, se ele é natural, né, o que ele vai se tornar, a gente não tem como controlar totalmente, né? E aí ele se opõe ao seu mestre Platão, aqui faz uma crítica muito educada, como sempre, né? Dizendo que nenhum estado utópico ele é possível, nenhum estado utópico pode ser construído, porque ele é uma consequência da própria natureza, da natureza do que são os homens, da natureza de como os homens se comportam quando se agregam. Ele também tem uma visão muito positiva do Estado. O Estado, para ele, é um Estado bom, é um Estado onde o homem ele consegue, o Estado é o que permite ao homem viver melhor. O Estado é o que vai permitir ao homem desenvolver o seu potencial em plenitude. É o Estado que vai dar as condições para que o homem escape da barbárie, para que o homem escape da violência. A justiça, então, é a base dessa sociedade política, dessa comunidade social, de acordo com Aristóteles. Ou seja, o Estado ele é importante para que a gente não saia fazendo justiça com as próprias mãos, que a gente tenha o mínimo de segurança, que a gente possa conviver da melhor maneira possível. Então é muito interessante isso também, e contrastar um pouco com essa visão moderna que a gente tem do Estado. Voltando a gente nessa revisão, antes da gente começar o meu estudo em si aqui, né, dizer para vocês aquilo que as conclusões a que eu cheguei aqui, falar um pouquinho para vocês sobre essa obra. Fala um pouco também dessa visão do que era um escravo por natureza. Esse é um conceito fundamental, né? O Aristóteles define o escravo por natureza, aquele que é por natureza propriedade de outros homens e não de si mesmo, né? Então ele vai falar aí de um ser humano, ou seja, ele não é uma máquina, ele não é algo, ele é alguém, né? Mas que ao mesmo tempo é a propriedade de outro. A gente já vai voltar um pouquinho a falar sobre isso. Esse vai ser um conceito fundamental desse livro aqui, né? Mas ele vê essa relação do escravo com o senhor, não necessariamente como negativa, mas
como positiva, como um fim de preservação recíproca. O senhor prevê, o senhor planeja, o senhor executa, o escravo provê. O escravo é o agente pelo qual o senhor realiza, né? Então, e também o senhor ele protege o escravo, o senhor ele é o que permite que o escravo sobreviva, né? A escravidão, na visão do Aristóteles, ela é conveniente aos dois. E eu sinto que nessa obra, se a gente substituísse o termo escravo por trabalhador moderno, muitas das relações que são feitas aqui seriam válidas. Ok? Deixa eu ver o que mais aqui que eu preparei para a gente fazer, contextualizar um pouquinho antes de entrar nas discussões, né? Lembrar mais uma vez que o Marx faz pelo menos 5 menções ao Aristóteles no Capital, né? Se você procurar o índice remissivo lá do Capital, você encontrará. Ele faz sempre de uma maneira elogiosa, ele concorda com o Aristóteles, né? Que mais? Outra coisa importante, né? O Aristóteles fala aqui de um meio moral e belo e justo de se obter riqueza e um meio que seria moral, que na visão dele, por exemplo, o empréstimo de dinheiros a juros, né? O ganhar dinheiro em cima de dinheiro, para ele seria uma maneira imoral de se obter riqueza. Ok? Para ele só é válida aquela riqueza com um fim certo. A gente já volta então para explorar um pouquinho disso. Por último, reforçar essa importância da propriedade privada na visão de Aristóteles, né? Para ele, o Estado é natural, constituído de unidades naturais, que são as famílias, e que para que elas existam, as famílias, é necessário que haja algumas coisas, né? Essas coisas são naturais. Por exemplo, a propriedade privada, né? Isso vai contrastar. Marx entende muito bem a ideia e aí vai depois tentar implantar um Estado que ele é utópico, digamos assim, né? E aí ele então vai ver que a família não poderá ter um papel nesse estado. O papel da família ele vai ter que ser inexistente ou irrelevante para que esse estado possa se materializar, ok? Então, para Aristóteles, sem propriedade privada, família perderia sua unidade e se tornaria dependente do Estado, perdendo totalmente a sua identidade como grupo. Marx entendeu isso muito bem e também os pós-marxistas entendem disso muito bem. Então a nossa primeira pergunta, que era colocada aqui no estudo para a gente ver se aprendeu alguma coisa ou não com Aristóteles, era responder quais são os argumentos do Aristóteles para dizer que o Estado, ou a polis, cuidado com essa tradução, porque que ele tem precedência sobre a família. Então eu vou ler alguns trechos, tá? Se vocês se basearam também na obra do Mário da Gama Cury, a resposta está entre as marcações 1253A e 1252B, né? Então só vou ler alguns trechos para vocês aqui, conforme a tradução do nosso grande Mário. A cidade é uma criação natural e que o homem é por natureza um animal social, e um homem que por natureza e não por mero acidente não fizesse parte de cidade alguma seria desprezível ou estaria acima da humanidade, como o sem clã, sem leis, sem lar. Mais um trecho. Na ordem natural, a cidade tem precedência sobre a família e sobre cada um de nós individualmente, pois o todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes. Com efeito, quando todo o corpo é destruído, pé e mão já não existem, a não ser de maneira equívoca, como quando se diz que a mão esculpida em pedra é mão, pois a mão nessas circunstâncias para nada servirá. E todas as coisas são definidas por sua função e atividade, de tal forma que, quando elas já não forem capazes de perfazer sua função, não se poderá dizer que são as mesmas coisas, elas terão apenas o mesmo nome.
Segue o Aristóteles. É claro, portanto, que a cidade, ou polis, ou estado, tem precedência por natureza sobre o indivíduo. De fato, se cada indivíduo isoladamente não é autossuficiente, consequentemente, em relação à cidade, ele é como as outras partes em relação a seu todo. E um homem incapaz de integrar-se numa comunidade ou que seja autossuficiente a ponto de não ter necessidade de fazê-lo, não é parte de uma cidade, por ser um animal selvagem ou um deus. Existe naturalmente em todos os homens um impulso para participar de tal comunidade, e o homem que pela primeira vez uniu os indivíduos, assim foi o maior dos benfeitores. Então, para o Aristóteles, viver em sociedade é absolutamente natural, é tão natural como respirar, né? É uma coisa assim que a gente não escapa, né? Então ele não tem essa ideia pessimista, como eu já tinha falado, da sociedade, ele passa uma ideia otimista do Estado, né? A ideia de que você pode viver assim, independente da sociedade, né? Ela é possível como uma vida alternativa aí quando você já viveu, quando você já está com 40, você pode comprar uma casa longe, num sítio ou na praia, né? Se isolar. Mas é porque você já não aguenta mais o mundão que a gente vive aí, já brigou com o seu cônjuge, com a mulher, né? Já não tem mais vontade de fazer nada. Bom, aí vou morar aí escondido numa gruta aí, né? Mas isso só é possível porque você já foi civilizado. Você já aprendeu a falar, já frequentou aí uma escola, já recebeu uma educação, já recebeu, já absorveu, né, o legado cultural da humanidade ou da civilização, ou digamos assim, do local, da região, do mundo onde você nasceu, né? Você é alguém que já entendeu a sociedade. Você não gosta dela porque você absorvendo e entendendo ela, você a rejeita, né? Você está contra ela porque você já compreendeu essa sociedade. Então tem um problema, a gente viu aqui, né, de tradução da palavra grega polis, né? Ele fala em cidade aqui, o Mário, outros tradutores traduziram por estado, né? O Aristóteles está sempre pensando naquela comunidade grega culturalmente homogênea, eles chamavam de cosmos, né? E aí sempre que a gente tenta fazer essa comparação com o nosso Estado moderno é muito difícil, né? O Estado moderno não depende de uma homogeneidade cultural, ele depende apenas de relações de poder. De novo, né? Baita livro aqui, já comecei a ler, realmente muito bom, vale a pena. Fica a indicação para vocês aqui, O Poder, do Bertrand de Juvenel, aí talvez uma das obras mais importantes de teoria política de todos os tempos, pelo menos está escrito isso aqui atrás e tem cara de ser mesmo, né? Então sempre que a gente tenta fazer essa comparação com o Estado moderno é muito difícil, porque o Estado moderno ele depende basicamente dessas relações de poder, né? Isso aí que o tradutor não consegue resolver na hora que ele opta pela palavra Estado e não tem muito para onde fugir também, né? Diz lá o Aristóteles também que o todo existe necessariamente antes da parte, né? Aqui é importante a gente não confundir uma coisa, a coisa oral, cronológica, né? E outra coisa é a sequência ontológica. Então, isso é uma diferença que, se não for bem compreendida, parece que é meio contraditório o que ele está falando, né? Dizer que o Estado é prioritário em relação à família, sendo que ele tinha dito antes que a família, o Estado deriva da família, né? Porque a gente pressupõe que as famílias tenham vindo antes da aldeia e a aldeia gera o Estado. Então, uma precedência cronológica não implica em uma superioridade ontológica. Essas coisas são diferentes. O Estado ele é mais importante porque ele faz o todo, o corpo, como ele estava falando, né? Do corpo e dos membros, mas ele não é feito antes da família, né? Que vem antes na cronologia, na ordem dos acontecimentos. Ok? Então isso conclui aí a resposta à primeira pergunta. A segunda pergunta era: quais são as 3 relações na família? De novo aí na obra do Mário, a gente encontra ela mais ou menos no início da marcação 1253b e também na 1259b, no início dessas duas, né? Ele vai falar assim:
A família, em sua forma perfeita, é composta de escravos e pessoas livres. A ciência da economia doméstica, para o Aristóteles, então, tinha 3 ramos, né? Seus elementos primários são as relações entre o senhor e o escravo, que é um bem, na visão dele, né? É como se fosse um maquinário, um instrumento vivo, né? Assim como os instrumentos são inanimados, né? O escravo seria um bem que tem vida. As relações entre o marido e a mulher, que ele diz que são feitas democraticamente. Eu acho que só na casa do Aristóteles que isso era assim, porque na minha casa e dos, pelo menos, dos amigos com quem eu converso, essa relação não é tão democrática, né? Quem manda é a mulher e ponto final. Depois, as relações entre entre os pais e os filhos, né? É uma relação que ele chama de monárquica, é uma relação realmente de mando, né? Os pais estão acima dos filhos e é assim mesmo que tem que ser, ok? Então, o que eram as pessoas livres na Grécia Antiga? Bom, é o cara que não é escravo, né? Os estrangeiros, eles tinham uma situação meio ambígua, né? Porque eles não eram, eles são livres, mas às vezes eles estão submetidos a restrições como os escravos. Por exemplo, por que o Aristóteles ele nunca foi à guerra? Né? Ao contrário do Sócrates lá, coitado, que se lascou várias vezes. Porque ele nunca foi, ele não era ateniense, né? Ele passou a vida como estrangeiro, ele não tinha obrigações militares com Atenas. Ele pagava uma taxa todos os anos para não ser vendido como escravo, né? Para ser aceito na cidade, poder circular lá como estrangeiro. E o Aristóteles acreditava que antes de se chegar nos detalhes, a gente não entende nada, né? Ele era, portanto, analítico, ele fazia análises, né? E aí ele enxerga 3 relações de poder. O conceito nuclear na economia é a produção, né? O conceito nuclear em política é o poder, né? E como é que é o poder na família? É isso que ele está respondendo agora, né? Mas será que a escravidão é uma coisa natural ou imposta pelos homens? Né? Ele está discutindo o chamado despotismo. E aí ele vai falar que existem os instrumentos vivos e os não vivos. Está dizendo que a economia é necessária para que a família possa viver, assim como a propriedade privada, né? Então o objetivo de produzir o sustento só pode ser atingido por meio de instrumentos que são de 2 tipos, físicos, como um arado, como uma impressora, como uma máquina, ou então com o escravo, que não é morto, sem vida ou inanimado, né? Ele é vivo. Só que do ponto de vista de administração da família, o escravo ele é um instrumento de trabalho. Veja que aqui é aquele típico caso que, se a gente tirar o peso que a palavra escravo tem hoje, né, pra gente, e substituir por trabalhador, né, essas coisas fazem sentido, né? Quem tem um negócio, quem é empresário, precisa de alguém trabalhando para si, para gerar a sua renda, né? Seja direta ou indiretamente, né? Sempre que a gente está produzindo hoje, existe essa relação direta ou indireta por trás, né? Antes que a gente sacrifique então aí o Aristóteles, é preciso lembrar que na época também que o Aristóteles viveu, os trabalhos manuais eles eram basicamente feitos por escravos, né? O trabalhador era fundamentalmente escravo, né? Embora também houvesse os chamados mercenários, que eram aqueles que trabalhavam para um patrão, ok? Então, cuidado aí antes da gente sair acusando o pobre do Aristóteles disso ou daquilo, né? Taxista, essas coisas, né? Cuidado aí. A terceira pergunta era: quando é que o senhor e o escravo são amigos e quando que eles são inimigos? Então, na sequência do livro, o Aristóteles ele vai caminhando lentamente na direção de nos dizer que o escravo ele é completamente natural, assim como é a necessidade de ter meios de fazer a sustentação de uma família.
Obviamente que ele não vai fazer aqui um proselitismo da escravidão pura e simples, né? Ele vai dizer agora uma das coisas mais importantes que o Aristóteles já nos ajudou a entender, vai nos ajudar a entender muita coisa no mundo contemporâneo também. Ele diz o seguinte: o homem que não pertence a si mesmo, mas a outrem, é um escravo por natureza. Então, o que ele está nos dizendo? O Aristóteles nos diz aqui que existem pessoas que são escravos por natureza. E o que ele quer dizer com isso, né? São pessoas que são incapazes de ter a propriedade de si própria, né? Elas precisam entregar a propriedade de si a outrem. É isso que o Nasser, eu acho muito legal, ele tem uma aula sobre isso. Ele faz uma comparação. Eu vou falar com base naquilo que eu aprendi da aula do Nasser sobre isso. Eu não entendo, eu não estudei o assunto das castas hindus no detalhe, mas ele faz essa comparação com a visão que os hindus tinham e chamavam de quarta casta, né? Ele explica mais ou menos assim, que a nossa visão moderna disso é que isso seria alguma espécie de situação inferior, né? Mas no fundo os Sudas, que são os da quarta casta, eles seriam aqueles caras que são os baita dos espertos, né? Porque eles são aqueles sujeitos que eles não assumem responsabilidade nenhuma na vida, né? A gente deve conhecer aí alguns caras como esses, né? Então, como eu estava falando aqui, vocês devem conhecer aí os Sudas, né? Aqueles caras que eles malandramente se deixam, né, ser protegido pelos outros, se deixam liderar, né? Aquele cara que diz assim: olha, faz aí o que vocês quiserem, eu não quero saber de nada, só me diz o que eu tenho que fazer e no final do mês aí eu quero meu salário, beleza? Né? Aquele cara meio acomodado. E essa talvez seja a casta que mais exista no Brasil, né? Seja a dos Sudas, né? É o sujeito que o sonho de vida dele é ser servidor público num bom cargo, um cargo de preferência, que ele trabalhe muito pouco e ele seja altamente remunerado por isso. Pelo menos esse é o imaginário da população, né? De boa parte da população, é lógico que não é de todo mundo, né? Então, digamos assim que essa ideia de que os Sudas seriam uns coitados, né? Ela, sob um ponto de vista, ela não é verídica, é, digamos assim, um certo preconceito moderno, né? Esse escravo por natureza, ele não é necessariamente um burro, um otário, né? É aquele cara malandro, aquele cara que descobriu que é mais vantajoso ser assim do que ir dar cara para bater, arriscar a vida, né, nas três castas superiores que vem em seguida, que seriam que hoje em dia seriam a dos empreendedores econômicos, né, que se chama Baixa, né? Aliás, não só dos empresários, né, mas também todo mundo que ocupa uma alta gerência, uma diretoria, né, são todos os que seriam os baixás, né? E aí você tem também a casta seguinte, que são os guerreiros e do mundo político, né, os chakras, que dirigem o mundo, digamos assim, assumem os riscos da violência. E por último, no topo da lista, você tem os sacerdotes, os brahmas, aqueles que estão incumbidos dos ornamentos morais, né, e espirituais dos outros. Então, o que a gente tem aí não é uma superioridade moral, digamos assim, né? O que você tem são funções existenciais diferentes. O Aristóteles tem um trecho que a gente já vai ler em seguida que ele deixa isso bem claro, né? E aí se pode debater, e eu quero estudar mais a fundo sobre isso, né? Eu acho que isso dá uma discussão longa, até de muito tempo. Se a gente for discutir, passa semanas sobre isso, né? Sobre se as castas, primeiro, se elas existem nessas condições, né, ou não, se elas são hereditárias ou não,
se elas são de nascença ou não, né? Eu acho que esse é um assunto imenso, é um assunto enorme. Eu confesso ser um desconhecedor, confesso não ter opinião totalmente formada sobre o assunto. Como eu disse, aquilo que eu estou falando aqui é tentando transmitir um pouquinho do que o professor Nasser passa na aula dele. Inclusive ele tem um livro sobre isso, é um livro, não dele, né? Ele indicou um livro que é um livro do Desculpa aí, gente, família tem dessas coisas. Mas o livro do Chuon, que eu me referi aqui, é um livro chamado Sentido das Raças. É uma obra que eu ainda não adquiri, mas segundo o grande Nasser aí, é a melhor obra para a gente entender essa discussão das castas ou das raças, ok? Fica aí, estou retransmitindo a dica, pretendo ler essa obra assim que for possível. A lista está grande e o tempo está curto, digamos assim, ok? Mas assim, o que ele argumenta então é que em todas as sociedades existem as 4 classes. Não é possível descrever uma sociedade que não seja assim. E o Aristóteles ele está nos descrevendo uma delas, né? Que nasce, né? E a gente reforça esse termo nasce com índole de escravo, né? Então ele não está dizendo aqui que a pessoa transformada em um escravo pela sociedade cruel, né? Que essas pessoas elas têm uma índole de escravos, elas são, digamos assim, empregados por natureza, né? E o que ele está dizendo é que uma parte dos seres humanos nasce para obedecer, não tem jeito, ela nasce para obedecer alguém, obedecer os outros, e essa talvez seja a única vocação que tem na vida, né? Teve mais um comentário dele que me fez pensar muito sobre isso. Eu imagino que vocês, ao assistirem agora, estão também vão fazer essa reflexão, né? É de que às vezes a pessoa só quer ser aquilo mesmo, né? Ela só quer ser isso, é a natureza dela. Eu não sei vocês, mas eu já passei inclusive mais de uma vez por experiência assim de realmente pegar uma pessoa pela mão, uma pessoa que você gosta, querer ajudar essa pessoa a crescer, né? Querer pagar um curso, querer dar mais responsabilidades para ver se a pessoa vai aos pouquinhos assumindo uma liderança, e a pessoa não quer, a pessoa é refratária àquilo, a pessoa inclusive fica incomodada com aquilo, né? Assim, você chega assim, olha, que você já pensou em fazer um curso assim, acho que você tem aptidão, gostaria até de te proporcionar isso. A pessoa, não, por quê? Como assim? Né? A pessoa foge do assunto. Então, eu imagino que vocês já devem ter vivido isso, né? De você querer realmente ambicionar algo mais por alguém, né? E tentar proporcionar até os meios, e a pessoa não quer, né? E a gente fica se sentindo mal com isso, né? A gente fica achando que a gente é pouco generoso, né? Mas no fundo, assim, a verdade, especialmente no mundo de hoje, quem quer aprender alguma coisa, quem quer crescer na vida, né? Você consegue, você tem meios, né? Eu penso assim, eu gosto de usar esse exemplo hoje, por exemplo, das carreiras hoje que estão muito quentes. Sempre tem uma carreira que está muito quente. Hoje é o tal do cientista de dados, né? Então, os salários no Brasil hoje começam pagando na faixa de R$8.000 iniciais, né? Mensais para quem tem as qualificações necessárias aí. São qualificações que demandam tempo, mas se você quiser, você em 1 ano e meio, 2 de dedicação, você adquire elas. Os cursos de toda a ordem de preço, desde R$1.000, R$1.500 a cursos de R$40, R$50 na plataforma da Udemy. Mas quem que se predispõe a passar 1 ano e meio de estudo rigoroso de programação, cálculo, estatística, é difícil, né? Mas assim, é só um exemplo que eu estou dando, né? Existem N áreas possíveis da pessoa se qualificar. O estudo hoje, se a gente pensa a vergonha que né? Os nossos avós, eles às vezes tinham que andar quilômetros
quilômetros para aprender a ler, enfrentavam chuva, não havia, só havia estrada quando havia estrada de chão, tinham que fazer travessias perigosíssimas, várias vezes ao dia, né, cansados. E hoje a gente tem tudo na mão, as pessoas têm tudo, absolutamente tudo, no estalar de dedos, no clique de um mouse, de uma tela, e as pessoas não buscam evoluir, não buscam um crescimento profissional, não mudam, melhorar de vida. Isso para mim, assim, e com a maturidade a gente realmente, olhando para essa obra da Aristóteles, tende a concordar com ele, que realmente, por mais duro que seja, tem pessoas que, como eles dizem, são pessoas que são escravos, né? E isso é da natureza da pessoa. Ela tem uma natureza de empregado, de servir. Ela não quer comandar, ela não quer crescer, ela não quer liderar, né? Então esse escravo é o que se submete a você contra a garantia de um sustento, né? Diz o Aristóteles que eles são, por assim dizer, marcados pela natureza, né? E a gente acha muito ruim na modernidade classificar uma pessoa assim, né? Que isso é somente pejorativo, né? E quando na realidade muitas vezes esse cara é um espertalhão, né? É um cara que, né, quer a vida mansa, tranquila, né? Não assume risco, está sem responsabilidade 100% do tempo, né? E a verdade também é que isso tem que ser assim, né? É preciso que seja assim, é preciso que haja pessoas que estejam aptas a trabalhar, a executar aquilo que é pensado por outras pessoas. E a sociedade humana é assim, é estruturada assim, sempre foi assim e muito provavelmente sempre será, né? O que Aristóteles está dizendo aí na forma grega, né, é que há na própria psicologia, na própria natureza das pessoas, uma expectativa de ser escravizado mesmo, em algumas pessoas, né? E eu acho que todo mundo conhece pessoas assim, né? Eu acho que não preciso me estender muito mais sobre isso. Isso é uma experiência da vida real. Se você nunca vivenciou isso, talvez você não tenha maturidade suficiente, você não tenha vivido o suficiente, você nunca tenha atuado num mercado de trabalho, né, ainda. Isso não é uma teoria de um livro, isso é simplesmente vida prática da existência. Ele fala também que é possível haver uma sintonia entre quem manda e quem obedece, e isso não é uma relação conflituosa, né? No Brasil, as pessoas passam anos estudando nas universidades de que todo e qualquer trabalho é uma situação de exploração, né? É aquela visão a partir do conflito de classes, né? A ideia moderna, marxista, de que há um explorador e um explorado, né? E isso, veja, isso antes de surgirem todas essas teorias, isso não passou nem sequer pela cabeça de um dos homens mais geniais que já existiram, que foi o Aristóteles, né? Se um nasceu para obedecer e o outro para mandar, não se pode dizer que há nenhum tipo, que não há nenhum tipo de harmonia nesses dois, pelo contrário, é o que ele está nos ensinando aqui, né? E o que seria do escravo se não tivesse aquele que o sustentasse? Então, aqui no Brasil é um pouco difícil distinguir quem é da quarta casta, digamos assim, quem é servo e quem não é, porque de certa forma, formalmente, muita gente parece igual nessa linha de pensamento. Seguindo, a quarta pergunta era quais são os dois usos para os quais qualquer coisa pode ser colocada. Essa resposta está lá no texto, mais ou menos no meio da marcação 1257A. Eu vou reproduzir aqui uma parte do texto, né? Há duas maneiras de usar cada bem. Ambos os usos se relacionam com o próprio bem, mas não se relacionam da mesma maneira. Uma é a peculiar à coisa e a outra não lhe é peculiar. Tomemos, por exemplo, um sapato. Ele pode ser um calçado e pode ser permutado. E ambas as situações são maneiras de utilizar-se de um sapato. Observação idêntica se aplica a outros bens.
porquanto a permuta pode estender-se a todos eles, e em sua origem ela é natural, porque certas coisas os homens têm de mais e outras de menos. Na comunidade primitiva, ou seja, a família, não havia lugar para o comércio, que só aparece quando as comunidades se tornam mais numerosas. Daí o Aristóteles vai comentar sobre o uso do dinheiro como meio de troca, ser correto e moral, mas condenar a geração do dinheiro por dinheiro, né? De certa maneira, eu entendo que para o Aristóteles, o dinheiro gerado a partir do comércio ou da fabricação de um bem, né, o que a gente chama hoje de economia real ou a economia produtiva, ela é boa, ela é moralmente correta, esse dinheiro é moralmente correto, é obtido de maneira ética, digamos assim, né? E o que nós chamamos de especulação, aqueles ganhos do que a gente chamaria modernamente do mercado financeiro, ou do mercado bancário, não necessariamente do mercado financeiro, eles seriam moralmente errados, né? E aí a minha dúvida é exatamente sobre o mercado financeiro, né? A gente sabe que o mercado financeiro ele tem um componente importante, que é exatamente de dar uma liquidez para as empresas e permitir que elas se financiem por meio de ações, né? Coisas que não existiam na época do Aristóteles. Então me parece que do jeito que ele classifica aqui as coisas, digamos assim, o comércio, a indústria e os serviços, eles seriam maneiras moralmente corretas de se ganhar dinheiro, né? Produtivas, e claramente o setor bancário, o empréstimo de dinheiros a juros, não, né? Ou a agiotagem também não. E aí ficaria a minha dúvida aqui em relação ao mercado financeiro, teria que pensar um pouquinho mais sobre isso. Infelizmente a gente não pode consultar o Aristóteles sobre isso, né? Mas é isso por hora, né? A quinta pergunta é: qual é o método menos honroso de se obter riqueza, de acordo com Aristóteles? A resposta está no texto, no início da posição 1258b. Vou reproduzir mais um trecho aqui. Como dissemos antes, esta arte se desdobra em duas, e um de seus ramos é de natureza comercial, enquanto o outro pertence à economia doméstica. Este último ramo é necessário e louvável, enquanto o ramo ligado à permuta é justamente censurado. Ele não é conforme à natureza, e nele alguns homens ganham à custa de outros. Sendo assim, a usura é detestada com muita razão, pois seu ganho vem do próprio dinheiro e não daquilo que levou à sua invenção. Efetivamente, o objetivo original do dinheiro foi facilitar a permuta, mas os juros aumentam a quantidade do próprio dinheiro. Esta é a verdadeira origem da palavra. A prole se assemelha aos progenitores, e os juros são dinheiro nascido do dinheiro. Logo, esta forma de ganhar dinheiro é de todas a mais contrária à natureza. Bom, tem gente que não gosta muito nem de advogado, tem gente que não gosta muito nem de banqueiro, né? Eu fico pensando o que o Aristóteles acharia hoje, por exemplo, em que o dinheiro ele foi totalmente desvinculado de qualquer ativo. Né? Antigamente a gente até alguns anos atrás, se não me engano, até mais ou menos 1950, um pouco, eu não lembro, tem que ver a data certa, a gente tinha um chamado padrão ouro, né? Então, se você tinha lá $1, você podia ir lá no Banco Central americano e você sabia que aquilo era equivalente a X gramas ou microgramas de ouro, né? Você podia ir lá trocar por ouro. Isso não é mais assim, né? Houve uma convenção internacional que os Estados Unidos empurraram goela abaixo aí esse fim dessa vinculação a um ativo físico, né? E hoje em dia basicamente as moedas elas são la garantia soy yo, né? La garantia é a garantia do Banco Central do país, que basicamente, em última instância, é o poder de guerra desse país, né?
é isso que garante que ele vai, que um dólar vale um dólar, né? Basicamente é isso, é por isso que muito embora a gente tenha todo tipo de maluquice monetária, quem trabalha um pouco com isso entende o que eu estou falando, hoje em dia, né, com a criação de dinheiro do nada, né, as pessoas, quando há uma grande crise, e muitas vezes gerada exatamente por esse dinheiro inventado do nada, por essa injeção de liquidez nos mercados que vem do nada, quando há uma grande crise, por incrível que pareça, né, as pessoas vão e correm para o dólar, porque se houver um grande conflito, né, sempre aquilo está garantido pelo arsenal de guerra e nuclear americano. Ok? Não vou falar muito mais sobre isso, mas é interessante pensar a crítica que Aristóteles fazia e como ele olharia o mundo de hoje. A questão número 6 diz assim: de qual maneira Tales de Mileto ficou rico? Então, vamos para mais um trecho. Por causa de sua pobreza imputada à inutilidade da filosofia, Tales era alvo de escárnio. Graças, porém, a seus conhecimentos de astronomia, ele previu ainda em pleno inverno que haveria uma abundante colheita de azeitonas. Ele obteve então algum dinheiro e adquiriu os direitos de uso de todos os lagares. Lagar é um local onde se pisam frutos para separar a parte líquida da massa sólida, né? Como as azeitonas para fazer azeite, ou as uvas para elaborar o vinho, né? Então ele fez isso em Miletos e em Quios, pagando pouco porque ninguém competia com ele. Quando chegou a época da extração do azeite, houve uma súbita procura de numerosos lagares ao mesmo tempo, e sublocando-os nas condições que quis, ele ganhou muito dinheiro, provando que para o filósofo é fácil obter lucro quando ele quer, mas não é disto que ele cuida. Bom, a gente conclui aqui que foi, portanto, através do monopólio sobre o aluguel dos lagares aí que o Tales de Mileto, que era um filósofo, ele ficou rico, pré-socrático, né? Ele ficou rico. Continua, o conhecimento de tais expedientes é útil também aos estadistas, pois muitas vezes estes necessitam de recursos financeiros e dos meios para obtê-los, como os descritos aqui, da mesma forma que as famílias, mas em escala maior, pois esta razão alguns estadistas dedicam sua atividade exclusivamente às finanças em vez de à política. Ok, eu acho que a ideia que está por trás aqui, pelo menos é o que eu consigo absorver, e aí me perdoe aí se quem tiver do outro lado tenha um entendimento diferente, mas o Aristóteles já tinha falado anteriormente dessa ideia de você não mirar no dinheiro pelo dinheiro e de você sempre buscar a virtude, de você sempre buscar o conhecimento, de você sempre buscar um sentido, um fim último, né? A gente falou anteriormente lá que o Viktor Franklin é o cara que arremata isso modernamente de uma maneira mais acertada, né? Ou seja, procure crescer, procure se instruir, procure melhorar moralmente, que essas coisas materiais, os meios, eles virão, essas coisas vão chegar para você. Né? Não adianta você querer fazer do dinheiro o foco da sua vida. Faça o foco da sua vida, coloque o foco da sua vida em coisas mais elevadas, mais importantes, mais significativas, e aí parece ser essa a ideia que está por trás aqui, uma lição ensinada por esse homem brilhante aqui. Aí o dinheiro virá como consequência disso, ele virá naturalmente, ok? Legal? A última pergunta era, de número 7, um escravo tem alguma virtude? A gente já falou um pouco sobre isso, vamos reproduzir o texto que eu havia mencionado, né? É evidente, portanto, que ambos, comandantes e comandados, devem possuir qualidades morais, mas que há uma diferença entre as suas qualidades, da mesma forma que há uma diferença entre aqueles que são por natureza comandantes e comandado. Isso nos leva imediatamente de volta à natureza da alma. Nesta há por natureza uma parte que comanda e uma parte que é comandada, às quais atribuímos qualidades diferentes, ou seja, a qualidade do racional e a do irracional. É evidente, então, que todas as pessoas mencionadas possuem
a sua própria qualidade, suas próprias qualidades morais, e que a moderação de uma mulher e a de um homem não são idênticas, nem sua coragem e sentimento de justiça, como pensava Sócrates. Uma é a coragem de comando e a outra é de obediência, e o mesmo acontece com as outras qualidades. Legal, então ele textualmente diz assim que não se trata de quantidade, né? São qualidades diferentes, a do escravo e a do mestre. De novo, ele não está sendo pejorativo, não crucifiquemos Aristóteles aqui, né? E ele diz que o escravo ele tem a virtude da obediência, da lealdade ao seu mestre, né? É uma qualidade moral. A gente pode fazer de novo, o Nasser faz essa comparação nesse trecho aqui com as castas do hinduísmo, né? Dizendo que as castas podem se realizar, para poderem se realizar, elas dependem de habilidades diferentes, né? Por exemplo, a quarta casta, ela depende da lealdade para com o patrão, né? O empresário tem que ter audácia, ele tem que ter essa capacidade de se organizar. O político precisa de coragem, né? E a capacidade de dedicar a vida por uma causa, né? O Brahma, ele precisa ter a qualidade de entender o mundo e conseguir explicá-lo, né? Então não se trata de quantidade, mas de qualidades diferentes. É o que Aristóteles está dizendo aqui, que é mais ou menos a chave do enigma. Ok? Vamos ficando por aqui. Essa é uma obra extremamente profunda, é uma obra para se ler e reler muitíssimas vezes. Eu confesso que eu estou gostando demais, é um aprendizado muito bacana, Aristóteles. Eu estou seguindo com esse livro, pretendo reler várias vezes. Cada vez que a gente relê, a gente aprende coisas novas. Para mim foram lições fascinantes, me ajudou realmente a mudar o meu jeito de encarar o mundo e até de desistir de algumas atitudes que, enfim, que não levam nada e que, né, enfim, não vou mais me estender por aqui, que o vídeo já está muito longo, mas quero deixar para vocês o meu abraço, dizer que talvez eu não consiga, em função de estar de eu ter iniciado algumas outras coisas em paralelo com esse meu estudo, o estudo em si ele não fica tão prejudicado, mas como eu tenho que fazer uma tradução e mais a gravação dos vídeos, eu não vou mais me comprometer aqui com 2 semanas nas minhas rodadas. Podem ser que elas demorem um pouco mais, né? Espero poder contar com a compreensão de vocês, pedir que vocês continuem firmes aí, quem tiver acompanhando esses vídeos e estudando. Mandar um abração para vocês, pedir que vocês, se gostarem, compartilhem com as pessoas que vocês acham que podem de alguma maneira ganhar alguma coisa assistindo esse vídeo. Deixa aí o seu like, o seu comentário na plataforma que você estiver acessando esse material, tá bom? Um abração, até a próxima, e a nossa próxima leitura será As Vidas Paralelas ou As Vidas Comparadas, de Plutarco. Examinaríamos aí essa obra, especialmente as vidas de Alexandre o Grande, de César, Numa e Licurgo, ok? Até a próxima. Tchau.